para a gente orar em nome do Senhor. Mais um domingo nós estamos aqui oferecendo esse culto de adoração ao Senhor. Culto da família, no qual nós já sabemos que nós devemos buscar pela nossa família, pela nossa casa, né? Por todos os nossos parentes e parentelas, por todos aqueles que nós amamos, por aqueles que também não amamos, mas precisamos apresentá-los ao altar do Senhor. Porque tem pessoas que a gente ama, tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que a gente é amigo, tem pessoas que a gente é só é conhecido, né? Então, Deus pede que nós façamos isso por todos. Que nós nos preocupamos uns com os outros, né? É assim que Deus pede que cada um de nós sejamos preocupados com a vida, com o bem-estar, né? E o único poder que Deus nos deu, esse mais forte de intercessão, é a oração. É um dos poderes maiores que Deus nos permitiu ter, é o poder da oração, porque a oração move o coração de Deus. Então, se você conhece, se você sabe que alguém necessita de uma intercessão em oração, é o momento certo. É o momento certo para a gente orar. É o momento certo para a gente interceder. É o momento certo para a gente colocar em oração as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que são da nossa família. E, Luísa, muitas das vezes, não muitas das vezes, mas Deus pede que nós oremos pelos nossos líderes. Deus pede na Bíblia, está escrito na Bíblia, que a gente tem que orar por Israel. Por que Israel? Só porque é só por Israel? Não. Porque Israel é a terra que Deus escolheu para habitar. Foi lá que foram feito o templo que Davi fez, né? Que Davi sonhou fazer, mas quem concretizou, quem finalizou foi Salomão. E até hoje, esse pedaço dos muros, de muitas vezes que foram derrubados, ainda tem um pedaço desse muro lá. E é onde as pessoas, não sei se vocês já viram, os judeus encostam e ficam orando no muro. Eles, até o dia de hoje, é um dos lugares, na verdade, é o único lugar, olha que interessante, Luciano, o único lugar que é santo na terra, aquele pedaço. Santo, eles falam que é o lugar, é aquele lugar santo da terra, aquele pedacinho ali de Jerusalém. E Deus pede que a gente ore por Jerusalém, porque é de lá, é da terra escolhida, que se habita, né? E nos alcança todo o planeta. E também os líderes, né? Os nossos governantes. É muito importante, aliás, que nós oramos pelos nossos governantes. Porque na Bíblia a mãe diz que bendito a nação cujo o Senhor é o nosso Senhor. E nós estamos com um presidente que é cristão. Nós estamos com um presidente aí que é da nossa tribo. Mas eu sempre costumo dizer que um andorinho só não faz verão. Não basta só ele ser cristão lá e a esposa dele e alguns, né? Porque fica até difícil de governar quando existem tantas pessoas contra os projetos que ele tem implantado. Eu estava com uma pessoa essa semana, ele é um professor, e aí ele perguntou para mim quem queria votar. Eu falei, olha, eu votei muitos anos no Lula, mas depois que eu descobri o fundamento, a origem da chapa, olha só, Lula, dele, do partido dele, nunca mais eu acredito que eu vou votar. Por quê? Era comunista. Ele ficou olhando para mim assim, mas por quê? Porque o comunismo, ele já vem muito tempo tentando destruir o povo de Deus. Comunista é aquele que se opõe ao que você
tem como ideal, como segmento. E o que é o oposto disso? Aí ele falou assim, mas o Bolsonaro é bom e o Lula é ruim? Ele falou, olha, o partido do Bolsonaro é bom, a mente do Bolsonaro é boa, os planos do Bolsonaro são bons, que são planos de bondade para o povo que é o mais fraco, mas ele tem, o Lula tem um partido que é comunista, e o homem que mais matou mãe judeu no planeta Terra foi quem fundou esse partido. Sabe o quê? Hitler. Isso eu conversando ontem. Hitler, não está falando de política não, estou falando das pessoas que precisam orar pelas suas nações, pelos seus governantes. Hitler matou mais de 2 milhões de judeus. Matou mais de 2 milhões de povo escolhido de Deus. Então, naturalmente, o partido dele também é da esquerda. E tudo que é da esquerda é contra Deus. Tudo que é da esquerda é contra Deus. Embora pessoas manipulem seus projetos, pensando que vai ser bom, mas por trás de uma bondade, existe uma maldade que opera. Entende? Existe uma maldade que opera. Por isso que quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Por trás de uma cara bondosa, bonita, risonha, cheia de projetos bons, por trás dele tem uma ação maligna trabalhando para destruir exatamente com a nossa vida, porque existem principados e potestades que diz, né, em Efésios 6:10, bom dia, paz, tudo bom, Clarice? Tudo bom, Cláudio? Existe o que Deus fala, que o inimigo da nossa alma opera, e está escrito em Efésios 6:10, que o diabo manipula mentes e pessoas para poder ter um domínio sobre elas. Entre principados, potestades, tem demônios, domínios, legiões, hierarquias, que elas operam uma nação. Então, quando ele me perguntou, nossa, você não sabia disso? Eu falei, então, você viu como o povo não sabe de nada? E aí, ao invés de achar que está pensando que está colocando alguém bom, que vai fazer o bem, está acabando de colocar um monte de demônios, de legiões para governar a nação. É verdade. É assim mesmo. É desse jeito. Então aí as pessoas veem um plano, um projeto de alguém, mas não vê quem é que está por trás desse plano, que pode se maquiar através de um partido. Está entendendo? Nós não devemos tomar partido enquanto nós não soubermos o que está por trás do partido. O que está agindo atrás do partido. Sim. Eu não estou falando só de política aqui não, porque da nação que nós temos que orar. Porque o fundamento aqui é a gente orar pela nossa nação. Eu estou falando de a gente não tomar partido de pessoas que a gente não conhece quem está por trás. Hã? Não pode. Às vezes a gente vê, Clarice, pessoas na nossa frente, no lugar de uma lágrima, acaba nos tocando, nos convencendo de estender, e na verdade, de repente, não é nada daquilo que a pessoa parece ser. Eu estou falando de nação, eu estou falando de um partido, eu estou falando de alguém que se colocou entre a nação e destruiu mais de 2 milhões de pessoas. De repente a gente coloca pessoas lá em Brasília e existem coisas terríveis por trás dessas pessoas, porque a gente não conhece a história e muito menos o partido delas. Lembra, Cláudio, que a gente conversou sobre isso? Mas eu aplico aqui para nós, para a nossa vida. Está entendendo? Você lembra, amor? Eu falei, para de orar por aquela pessoa. Sim.
que está por trás dela. Com certeza. Você não falou mesmo. Verdade. É sério. De repente, uma história bem contada, umas lágrimas, convence vocês que a pessoa é exatamente aquilo que ela está dizendo, mas lá dentro, por trás dela, não é. É muito sério, Luciano. Foi assim que Hitler enganou muita gente. E é assim que muitos políticos têm enganado. Eu vou trazer um projeto bom para a humanidade, para o povo da nação, para as pessoas mais pobres. Mas quando ele traz isso, achando as pessoas que ele está fazendo bem, o partido dele está trazendo treva para aquela nação. É verdade. O partido dele, vocês precisam entender isso com os olhos espirituais. O partido deles está trazendo uma desgraça para a nação. Porque o projeto dele é maior. O projeto é de destruir a nação, não de levantar a nação. E muitas das vezes a gente vota, acredita em pessoas que de repente você acha que o projeto delas é bom e traz o quê? Desgraça. Traz desgraça. Nós temos que saber todo o fundamento. Tem que conhecer, tem que ir a fundo. Você não vai votando em qualquer um, nem comprando briga de qualquer um, não. Aí eu vou dar um dinheiro, 600 reais. 600 reais muda a vida de alguém? Não. Aí a pessoa se engana. Aí eu vou dar um gás. É sério. Aí eu vou dar um saláriozinho aqui para tentar manipular a mente da pessoa e achar que eu sou bom. Uma bondade. Suposta bondade escondida atrás de uma grande maldade. Gente, eu não planejei nada disso aqui não. É Deus que está falando. Eu creio. Aleluia. Ei, mãe? Aleluia. Aí, você coloca o cara no poder. Você confia no projeto dele. Quanto você esperar, o cara vendendo a metade do país está fora. Vendendo um bem que não é dele. É da humanidade, é da população brasileira, é da nação. Ué, mas o projeto dele não era entrar lá e fazer bem aos pobres? Eu só queria que você votasse nele. É verdade. Só queria que você votasse. Se vocês entendessem o que Deus está falando aqui. Não estou falando do Lula nem do Bolsonaro, não. Estou falando das vozes malignas da maldade. É das vozes malignas da maldade. Aleluia. Glória a Deus. Vem com a cara de bom. Né? De repente bateu o calcanhar. Misericórdia. Sangue de misericórdia. É isso. Larga meu pé. Fica assim. É sério. É forte. E aí, a pessoa fica lá, o Lula é bom, fulano é bom, ciclano é bom porque fez isso e fez isso. Mas não sabe o que está movendo por trás do oculto e no escondido. Eita, Jeová! É na Suquiaia! Não sabe! Por isso que eu repito, quer ver cara? Não Vem tem coração. É muito sério, Maria. Principado lá em cima da cidade de Brasília, porque ele foi treinado para tentar manipular a mente dos nossos governantes. E aí a pessoa, por não saber disso, não ser cristão e não saber dessa informação, coloca lá. E o professor ontem me falando, meu Deus, eu não sabia disso não. E eu falei outra, o cara era tão ruim que ele não matava as pessoas, eles deixavam elas sem comer.
quando elas estavam sem forças nenhuma, só pele e osso, eles colocavam eles dentro do caminhão e abriam valas e jogavam essas pessoas dentro dessas valas, dando o último suspiro de vida. É sério. Eles não estavam mortos, não. A maioria estava tudo vivo. Se vocês quiserem, eu mando isso tudo. E ele jogava lá, e as pessoas, as caveiras uma em cima da outra, mexendo, parecendo caranguejo. Olha. E essa mesma pessoa que fez isso há anos atrás, é o mesmo partido que quer tomar a nação. Por poder. Como o diabo é sujo. Como o diabo é sujo. Ainda tem gente que vai votar no Lula. Ainda tem gente, eu não estou falando de partido, eu estou falando de demônios. Ainda tem gente que vai votar nesse principado. Porque se coloca ele lá, é o principado que ele está colocando. Amém? Vamos orar pela nossa nação, porque Deus pede para nós orarmos pelos nossos governantes. Entrega a tua família, entrega a tua causa nas mãos do Senhor, para que esses demônios não venham prevalecer na nossa vida. Deus disse que a porta do inferno não pode prevalecer contra uma igreja que ora, que pede, que intercede. Senhor Deus, eu estou todo arrepiado, igreja. Não sei que guerra é essa. Nosso coração tem poder. Vai, Jesus, através do poder da oração,
aceite assim. Pode se aceitar, igreja. Eita, Deus é forte. Queria chamar a Camila, né, Camila, para a gente hoje abrir o culto. Você que está na responsabilidade aí de dar uma palavra de abertura aqui para nós. Pode aplaudir Jesus para a Camila. Ore por ela. A paz. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Amém. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É forte, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Pode se assentar, igreja. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Adão, a porta larga. O homem é salvo por meio do Evangelho de uma condição herdada do primeiro pai da humanidade. Foi Adão quem pecou, e por causa da ofensa dele, todos os homens pecaram. Não importa a posição social, a religiosidade, a moral, o comportamento, a nacionalidade, o cargo e etc. Todos os homens gerados segundo a carne e do sangue de Adão são pecadores. Ora, são pecadores em consequência da condição herdada de Adão, e não por causa do comportamento moral que adotaram. Ou seja, você não é pecador porque você se autocondenou. Você é pecador porque você nasceu pecador. A gente é pecador porque a gente veio de uma descendência pecadora. Amém. Aleluia. A Bíblia compara a condição do pecador como sendo semelhante à condição de um escravo. Na antiguidade, havia homens livres e escravos. A diferença entre livres e servos não estava na condição física, mental ou comportamento do homem. Antes, a diferença era produto de uma condição social. O homem livre era submetido à servidão quando não saldava suas dívidas, por despojo de guerra ou quando gerado de pais escravos. Assim como os filhos de escravos também eram escravos, todos os homens tornaram-se servos do pecado por serem filhos de Adão. E todos os seus descendentes vêm ao mundo com igual função ao Pai. Isaías 43, 27. Não precisa ler. Não são as ações do homem que determinam se ele é pecador ou não. Antes, é da sua origem que decorre a condição de sujeição ao pecado. A condição de sujeição ou submissão ao pecado é que determina a condição do homem pecador. Na condição de pecador, todas as suas ações são reputadas como sendo pecado. O apóstolo Paulo demonstra que todos os homens pecaram e destituídos significa privados, separados. Separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A doutrina anunciada pelo apóstolo Paulo também foi anunciada pelos profetas, visto que Davi declarou ter sido formado em iniquidade e concebido pelo pecado. Salmo 51, 5. A condição do homem é miserável, visto que o melhor entre os homens é comparado a um espinho, e o mais justo a uma sebe de espinhos. Quando eu fui pesquisar o que era sebe de espinhos, a gente vê que é um muro assim, um muro muito vivo, um muro cheio de plantas, um muro muito bonito e cheio de flores. Só que aí eu percebi, mas Jesus fala que ele considera o homem mais justo uma sebe de espinhos, não uma sebe viva. E eu pesquisei só a sebe de espinhos. E aí eu vi fotos, e quando eu vi o que era, eu fiquei, nossa. É forte. A sebe de espinhos, ela... Alguém já foi, em algum lugar que é muito longe, assim, interior? Então, a sebe de espinhos, ela é
cheio de espinhos. E é assim que Jesus considera a gente. Ele não considera a gente como o melhor dos homens. Eita, gente. É forte, hein? Se a gente se considera muito grande perante os homens, se a gente se Ei, considera diferente das pessoas que estão humilhadas debaixo de Deus, Deus ele diz que ele abate os soberbos. Aleluia! Os humilhados. Aleluia. Desde que Adão pecou, pereceu. Não há entre os homens um que seja reto. É Deus. Desde o ventre materno, os homens estão desviados, pois entraram por um caminho que conduz à perdição, em decorrência da desobediência, julgamento e condenação de Adão. O Evangelho. Por intermédio do Evangelho, os homens são informados que Deus é rico para com todos os que invocam. Não importa a condição social, moral ou comportamento. Deus é generoso para com todos os homens. Amém. O Evangelho de Cristo alcança tanto Nicodemos, que era mestre, juiz e religioso, quanto a samaritana, que teve 5 maridos e que agora tinha um que não lhe pertencia. Através da fé que se manifestou, o homem reconhece a condição de pecador, que decorre da condenação em Adão, e compreende o quanto necessita da salvação. Nos dias atuais, as pessoas procuram a igreja em busca de milagre, de emprego, de casamento. Porém, acha que Deus se revelou salvador. Porém, a graça de Deus se revelou salvadora. Ou seja, o Evangelho destina-se tão somente em salvar os pecadores da condenação herdada. Muitas pessoas, inclusive eu, já estava na igreja por simplesmente pedir para Deus. Mas a gente tem que ter esse conceito que Deus ele não é a revista que a gente acha que é a revista do Alto. A gente tem que entender que Deus ele não é só uma pessoa, um espírito que a gente tem que pedir as coisas. Mas sim, ele é o nosso Pai. A gente tem que entender ele como um noivo que está para vir. Se a gente não tiver com as nossas vestes lavadas e remidas, ele não vai levar a gente para o casamento. Eita Deus! Então a gente não tem que vir para a igreja só por querer as coisas. Deus vai te dar, sabe? Porque ele prometeu, ele diz: vim para ter vida com abundância. Verdade. Ele não quebra os próprios princípios dele. Verdade, Jesus. Ele veio para dar vida com abundância, mas ele veio se a gente obedecer. Porque ele diz que ele prefere obediência do que sacrifício. Sim. Verdade, Jesus. Antes eu tinha muito essa ideia de que Jesus era alguma coisa que só pedir, mas ele é muito mais além. Ele não é Deus. Eu quero me arrepender. Tá, mas ele dá o Espírito. E se a gente não quiser se arrepender? Porque o Espírito veio dele, porque ele é Espírito. Mas a condição de querer se arrepender é a nossa. É verdade. A gente também tem os 50%. 50% de Deus e 50% nosso. A gente tem que saber separar como a gente pensa. Amém? Amém. Para ser salvo, basta crer na mensagem do Evangelho. Ou seja, conforme diz as Escrituras, João 7, 38. Crer em Cristo não tem relação com o sentimento de medo, temor do inferno. Antes, decorre da mensagem anunciada, a fé que uma vez foi dada aos santos. Quando eu estava no começo da minha caminhada, eu tinha muito medo do inferno. Mas Jesus ele diz na palavra dele que se eu crer nele eu sou salvo, por que eu creio que eu também vou para o inferno? Se Jesus diz na palavra dele que quem tem mente dividida é melhor que se conserte, Eita Deus, é forte. por que eu estou com a mente dividida? Por que eu estou com um pensamento no céu, mas também estou pensando que eu vou para o inferno? Eita Deus. Eu não posso ter esse pensamento, porque Verdade. se ele é sim e não, então por que a dúvida? Verdade, Se tudo que Jesus. passa de sim e não é procedência maligna, então Eita. tem alguma coisa errada. Desse jeito aí. O Evangelho é poder de Deus para todo que crê. Por intermédio do Evangelho, o homem ganha nova vida, uma vez que Deus concede ao que crê um novo coração e um novo espírito. Amém, Jesus. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo temos crido em Cristo.
Gálatas 2:16. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Romanos 1:17. Nesses versos, o apóstolo Paulo faz referência à fé contrastando-a com a lei. Ou seja, ele faz referência à mensagem do Evangelho quando utilizou o substantivo fé. Em seguida, ele mostra que, por meio da fé, os cristãos têm crido. Ou seja, no Evangelho se descobre que a justiça de Deus se dá por intermédio do Evangelho, quando o homem descansa na esperança proposta. A gente, vou me pôr na situação também, tem muito medo das circunstâncias que vêm, né? A gente tem medo quando não tem luz, quando não tem conta. A gente tem medo quando não tem dinheiro para pagar as coisas. A gente tem medo quando a gente fica com fome. Mas, se Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, ele prometeu isso pra gente. Eu creio. E a gente, se a gente crer, ele vai olhar lá de cima e vai pensar: calma aí. Ela tá acreditando na minha palavra. Se ela tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ela vai poder mover montanhas. Aleluia! É verdade! Se ela está acreditando na minha palavra, eu vou fazer. É verdade, Ele diz que ele é justo na palavra dele. Ele não é só o amor, mas ele também é a justiça. Amém! E se ele está vendo que a gente está crendo na palavra dele, se ele está vendo que a gente está se submetendo a ele, ele vai fazer. Porque não é como se a gente fosse pedir, porque muitas das vezes a gente acredita que vou obedecer a Deus para ele me dar isso. Eu vou obedecer a Deus para ele me dar isso. Vou obedecer a Deus para ele me dar recurso. Olha aí, Jesus. Jesus, ele dá por espontânea vontade. É verdade, Ele Pai. vê que quando a gente está obedecendo, ele vai lá, não. Então, se ela está obedecendo, eu vou fazer. Porque Pai. tudo bem que Deus é tudo, mas ele se sente ele se sente feliz em dar as coisas pra gente. Porque ele é nosso pai também. Ele não é só o nosso noivo. Ele não é só uma pessoa, um espírito que a gente olha e dá as coisas pra gente. Não. Ele é mais do que isso. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Pai. A salvação. Estou terminando. Jesus demonstrou que quem ouve a palavra e crê em Deus tem a vida eterna. Ou seja, não entrará na condenação, pois passou da morte para a vida. Amém. A condenação e a ira de Deus veio sobre todos os homens por causa da ofensa de Adão. Através da ofensa de Adão, todos pecaram e morreram. Ou seja, foram separados daquele que é a vida. Qualquer que crê em Cristo possui vida eterna e não mais será alvo da ira de Deus. João 3:36. A todos que ouvirem a mensagem do Evangelho e confessar a Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Aleluia. crendo que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, serão salvos. Romanos 10:9-10. Serão salvos de quê? Da condição financeira, da família problemática, dos problemas socioeconômicos? Não. Jesus que nele crê serão salvos da condenação estabelecida em Adão. Porém, não serão tirados do mundo e continuarão tendo aflições. Eu lembro de uma palavra que foi a que mais me ajudou no começo da minha caminhada, que é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. A gente não tem que ter medo das situações, porque como a gente é ser humano, quando a gente não vê algo físico na nossa frente, a gente fica com medo. A gente fica: meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. A gente fica com medo. Mas Jesus, ele diz que ele não é só a condição financeira. Ele é tudo. Eita Deus. Ele vai melhorar primeiro você. Porque ele não começa da sua... Dependendo do processo de Deus, ele não começa da sua finança. Ele vai primeiro tratar em você. Ele vai ver quem primeiro você é. Ele quer forjar você. Ele quer saber a sua identidade. Porque um dia eu vi uma pregação que quando a gente perde a nossa identidade, a gente perde tudo. Não é a mesma coisa que, vamos supor, a gente está passando por um processo de ir para outro país. Se a gente não tem a nossa identidade, a gente não vai. A gente não consegue passar para outro país. E é a mesma coisa com Deus. A gente tem que saber a nossa identidade. Porque se
Porque com R$2 a gente já fica se gabando. Com R$2 a gente acha que a gente é dono do mundo. Olha aí. Esse é o problema. Qualquer que seja. Nossa, essa palavra é muito linda. Só que o significado dela não, né? Enfim. Qualquer que crê em um pseudo, mentiroso, evangelho, que anuncia que Deus mudará sua condição social do homem, ou que haverá uma mudança financeira radical, daquele que segue a Cristo, não será salvo, nem da ira vindoura, nem das questões relativas a esse mundo, pois o Evangelho de Deus segundo as Escrituras, não se constitui de um programa social. A Bíblia é clara, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Porém, a promessa de Deus diz da esperança futura, e não das coisas desse mundo. Ele quer que a gente vá para o céu. Ele quer que a gente tenha tudo nessa terra. Verdade, Mas Ele pai. quer primeiramente a nossa salvação. Verdade, Ele Jesus. quer a salvação da nossa família. Ele quer a salvação da gente. Porque do que adianta salvar o mundo inteiro, ter todas as coisas do mundo, mas perder a nossa alma no final? Desse jeito. É forte. Aleluia, pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, Jesus. Ou seja, o Evangelho não veio promover riqueza desse mundo. Conclusão. Qualquer um que crê em Cristo e obedecer às suas leis está decretado por sua palavra que será salvo. Amém, Jesus. Quando o grande e terrível dia Obrigado, acontecer, Deus. Obrigado, Jesus. a volta de Jesus, para buscar sua noiva lavada e remida, da qual tanto crê e anseia a vinda do noivo. Amém, Jesus. Obrigada pela minha oportunidade. Assim mesmo. Glória a Deus. É forte. Tá vendo como Deus confirma a palavra? E até mesmo a reflexão, né? Nós não viemos aqui para viver de programas sociais, de promessas de homem, mas sim da promessa de Deus. E temos que ter consciência disso, né? Temos que ter consciência de que nós precisamos confiar somente em Deus. Vamos louvar? Em nome de Jesus.